Quando o Matheus Leandro me chamou para fazer esse curso aqui, eu fiquei pensando como é que eu vou explicar para vocês um tema que é tão teórico. Muitos de vocês provavelmente me conhecem, mas eu sou o Horácio Fiasco. Eu explico programação de um jeito um pouquinho diferente do Matheus, do Luciano, de outros professores por aí. Eu vou explicar para vocês agora esses conceitos de System Design que a gente vai ver durante todo o resto do curso, então não se preocupa. Mas eu vou explicar para vocês de um jeito diferente, como se vocês fossem grandes macacos. Mas não é qualquer macaco, é o macaco mais burro de todos os macacos da floresta, belezinha? Então a gente vai começar por Load Balancers. E aí eu quero te perguntar, para você especificamente, se você puder pausar o vídeo depois que eu fizer a pergunta. Me fala ali em uma ou duas frases, se isso aqui fosse uma entrevista de emprego, como eu já fiz várias perguntando isso. Cara, o que você sabe sobre o Load Balancer? Você sabe o que é um Load Balancer e o que você tem de diferente nos tipos deles? Pausa esse vídeo aí. Por quê? Vamos lá. Se você acha e respondeu que Load Balancer é só um jeitinho de você mudar a rota e botar o usuário para servidor diferente, você é mais burro do que o mais burro dos macacos. E aí, meu filho, não tem muito o que eu fazer por você, não. Lembrando, o meu jeito de ensinar é esse. E é um jeito muito bom, por quê? Porque eu não vou tratar você como se você soubesse as coisas, mas a gente também não vai ficar num material muito superficial. Hoje aqui, a gente vai sobrecarregar o nosso servidor. A gente tem um simulador de servidor aqui, a gente vai sobrecarregar ele e a gente vai entender na prática como Load Balancer funcionaria, como diferentes tipos de Load Balancers funcionam. Mas apesar de eu estar começando do zero, não vai ser um material básico, porque a gente vai falar também sobre Layer 7, Layer 4 em Load Balancers, a gente vai falar sobre Nginx, a gente vai falar sobre Azure, AWS, a gente vai falar sobre Global Load Balancers, Reverse Proxy. Então, cara, você tem um material muito completo aqui dentro, mas vai ser completo assim que o macaco aprender o que tem que aprender. No nível 1 da nossa brincadeira, a gente tem isso aqui. A gente tem um único usuário, um grupo de usuários, a gente pode colocar aqui como, sei lá, 100 usuários, vamos botar aqui. Quanto é um número legal? 100 usuários? 200 usuários? Vamos botar 200 usuários. A gente tem 200 usuários aqui, e esses 200 usuários acessam o nosso servidor de maneira direta, e então o nosso banco de dados ele vai responder essa requisição do usuário. Esse pedido do usuário para o servidor se chama requisição. Então, 200 usuários podem fazer, sei lá, 200 requisições por segundo, vamos botar assim? E aí, vão ser 200 pedidos para o nosso servidor, e o nosso servidor vai repassar esses pedidos para o nosso banco de dados. Esses pedidos podem ser, cara, toda vez que você vai lá no Nubank ou no Itaú consultar o teu saldo, porra, aquilo é uma requisição. Toda vez que tu vai, sei lá, fazer qualquer tipo de pedido de informações suas de algum sistema que cadastrou, aquilo é uma requisição. Então, cara, para a gente entender o que é um load balancer, você primeiro precisa entender onde ele entra. Bom, ele entraria aqui no nível 1? Não necessariamente, porque 200 usuários não é bosta nenhuma, irmão. E se você puder pegar uma cervejinha pra gente bater um papo sobre isso, é muito legal. Por que 200 usuários não é nada? Cara, porque nosso servidor consegue aguentar, cara. Hoje em dia a gente tem servidores, por exemplo, Azure, AWS. A gente tem muita coisa na AWS que consegue manejar esse fluxo de informações aqui, esse fluxo de requisições. Então isso pra gente talvez não seja um problema. A gente ter ali o 200 usuários. E o nosso banco de dados vai ser sem problema nenhuma resolver isso aqui com baixíssima latência. E aí é uma coisa que eu quero que vocês saibam. Por quê? Quando a gente tem um sistema assim, a gente não tem necessidade de ter um load balancer quando a gente tem baixa complexidade, poucos usuários e latência baixa. E o que é a latência baixa, Fiascão? Vamos lá pensar aqui. O que é uma conversa para você? É eu chegar para falar, oi, qual o seu nome? Você entender a pergunta e você me responder. Agora, se você for um macaco que sabe falar português e eu perguntar, oi, macaco, qual o seu nome? E você vai parar e raciocinar e tentar entender e tentar juntar a frase e às vezes 1 minuto depois me devolver a resposta. Bom, o objetivo final da conversa funcionou, mas demorou muito. E a latência é isso. A latência é isso. A resposta entre a diferença entre o pedido, então o request, e o response, a resposta do teu servidor, a resposta do teu banco de dados, que o teu banco de dados devolve para o servidor e o servidor devolve para o teu usuário.
Então, se a latência está baixa, se você tem poucos usuários, se a sua complexidade está ali ridícula, você não tem necessidade nenhuma de criar um load balancer ou então fazer aqui o que a gente chama de over-engineering, que é dificultar a tua arquitetura. Então, essa arquitetura aqui, ela é para quê? Para o teu CRUD, ela é para quê? Para o teu SaaS aí que tem 5 usuários, 10 usuários, entendeu? Então, vamos botar que isso aqui é o nosso SaaS de certidão de nascimento para cachorros. Eu criei um SaaS de certidão de nascimento para cachorro. E aí o SaaS de certidão de nascimento para cachorro tem 200 usuários. Caraca, coisa pra caramba. E se o meu site, e se o meu SaaS, e se a minha aplicação de certidão de nascimento para cachorro pular de 200 usuários talvez para 500, para 2.000? Será que vai funcionar se aqui for 2.000 usuários? Será que isso daqui, o meu servidor, ele é capaz de comportar 2.000 usuários acessando simultaneamente as mesmas features, pedindo informações para o meu banco de dados? E aí que entra o nosso nível 2. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente tem 200 usuários, a gente tem um servidor e a gente tem um banco de dados, um DB. E aí que entra a nossa explicação do que é um load balancer. Vamos entender aqui na prática. Aqui na prática, no nosso sistema, a gente tem um cliente. Então, esse aqui não é necessariamente um único cliente, ele é um grupo de clientes. Então, vamos botar que sejam 100 clientes, pode ser? Então, a gente criou o nosso SaaS de certidão de nascimento, ou então certidão de nascimento para cachorro. E esses clientes vão fazer, deixa eu ver, 50 requisições por segundo, a gente pode ver aqui. Aqui são a taxa de falha, beleza? E aqui eu coloquei um único servidor, que é representado por esse nosso servidor aqui, do nosso nível 1. E aqui o nosso banco de dados, que é representado por nosso banco de dados aqui, belezinha? Pode ser qualquer banco de dados. Então, vamos ver. Se a gente colocar para iniciar nossa simulação aqui em cima, vamos dar uma olhada no que acontece. Ó, eu iniciei minha simulação e olha, eu estou fazendo, cadê? 50 requisições por segundo. O meu servidor está recebendo 51 requisições, 48, 51, 50. O tempo de resposta, então a latência total, 158 milissegundos, para a requisição chegar no meu servidor e depois do meu servidor mandar para o meu banco de dados, 220 milissegundos. Total de 0 falhas, às vezes falha 1. E o que é falhar nessa relação de software? É basicamente quando a latência é muito grande, então o spread, a diferença da resposta, da pergunta, no caso, da requisição para a resposta for muito grande, dá uma falha no servidor. Então, eles atropelam. E aí, existem poucos atropelos. Então, o nosso servidor funcionaria muito bem. Só que agora, vamos lá ver o que acontece se a gente implementasse o nosso nível 2. E lembrando, nosso nível 2 é o quê? Múltiplos usuários com um único servidor e um único banco de dados. Então, vamos pegar mais usuários, lembrando que cliente aqui representa um grupo de usuários. Vamos pegar mais usuários fazendo o mesmo número de requisição e conectar ao meu servidor. Vamos lá? Está conectado agora. E aí agora a gente tem aqui, vamos botar 2.000 usuários. Então isso aqui não é um único usuário, é um grupo de usuários. E a gente tem um único servidor e um único banco de dados. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, essa barra verde aqui é a saúde do meu servidor. Você vê que instantaneamente o meu servidor pulou para 38 falhas. Isso significa que eu estou recebendo 100 requisições por segundo e o meu banco de dados está falhando basicamente 30% delas, cara. Aqui, 98, 104, ele está falhando 30% das requisições. Significa que, cara, a cada 10 usuários que me pedirem algo para o seu sistema, 3 não vão ter resposta, 3 vão crashar a sua aplicação, tudo porque você aumentou o número de usuários sem preparar a sua base. Sem o seu sistema, ele está desenhado para escalar. E é por isso que existe esse curso aqui. Por quê? Porque a gente não está focando em júnior. Você está numa fase da tua carreira que você é um pleno, que você é um sênior, e você precisa entender sobre arquitetura. Você precisa entender sobre como você escala horizontalmente e verticalmente o teu sistema. E a gente vai falar mais sobre isso. E aí o primeiro passo é um load balancer. E como é que a gente faria um load balancer aqui, no nosso sistema, aqui no nível 2, para impedir que o nosso sistema crashe? Porque se você ver aqui na barrinha vermelha, já sobrecarregou nosso servidor, já está aqui, quantas falhas? 12 falhas. Então, a cada 100 requisições que eu faço,
o cara já falha quase 10, 20% de cada um. Então é bizarro isso. Então como é que a gente pode fazer? Simplesmente adicionando um load balancer. Bom, adicionando um load balancer na nossa conta, e eu já vou te explicar isso na prática como funciona, basicamente a gente teria o mesmo número de usuários, então a gente dobrou a nossa base ali, então dobrou não, multiplicou por 10 a nossa base, só que a gente adicionou um negocinho no meio que se chama load balancer. Então esse ícone aqui é um load balancer. E aí, o que é um load balancer? Se você for traduzir, load balancer seria um balanceador de carga. E o próprio nome já sugere que ele vai pegar toda a carga que o seu servidor tomaria e ele vai escolher qual a melhor rota para colocar ali dentro do seu servidor. Em qual servidor ele vai colocar. Por quê? Para a gente escalar o nosso sistema de certidão de nascimento para cachorro, agora a gente vai ter que ter um load balancer e a gente vai ter que sair de um único servidor para 3 servidores conectados a um único banco de dados. E aí você pode estar me perguntando, pô, Fiascão, mas eu preciso ter múltiplos bancos de dados? Tem alguns casos que talvez sim, tá ligado? Que a gente, às vezes, em alguns sistemas distribuídos, você tem múltiplos bancos de dados, mas não é muito raro. Mas o ideal seria você ter ali, agora, 3 servidores e um load balancer. E o que isso vai fazer? Bom, cada novo usuário que fizer uma requisição desses 2.000 agora, um vai aqui para o servidor 1, o outro vai para o servidor 1 de novo. E aí, o load balancer, ele vai decidir quem vai para onde. E aí, a gente tem aqui, ó, ele decidiu que esse daqui vai para cá, ele decidiu que esse daqui vai para cá. Deixa eu só puxar aqui. Ele decidiu que esse daqui agora, eu vou mandar para o servidor 1? Não, o servidor 1 já está cheio, eu vou mandar para o servidor 3 que está vazio. E aí, nenhum servidor fica sobrecarregado, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Como eu tenho múltiplos clientes acessando um único servidor, você vê que o servidor já ficou todo vermelhinho. Por quê? Porque ele já, 32 erros. Isso é muita coisa. Então vamos parar aqui e ver na prática. A gente para a nossa simulação, a gente já tem 2 clientes, correto? Vamos adicionar 3 servidores, pode ser? Vamos adicionar aqui, vamos botar aqui, cadê? Primeiro vamos adicionar os 3 servidores, então a gente vem aqui, puxa servidor. Opa, cadê? Para onde ele foi? Servidor. Depois a gente puxa outro servidor, então a gente já tem 3 servidores. A gente vai conectar esses servidores aqui no banco de dados. Vai conectar esse servidor, já estão os 3 servidores conectados no banco de dados. Lembrando, a simulação está parada. E aí agora, deixa eu só ajeitar aqui visualmente para a gente ver. Agora a gente vai pegar o motivo da nossa aula aqui, que é um balanceador, que é um load balancer. E aí o load balancer ele tem um algoritmo que se chama round robin. E esse round robin, a gente vai falar mais para frente sobre ele. Mas belezinha? Então, o que o load balancer vai fazer? Ele vai basicamente ficar entre a requisição do meu cliente e os meus múltiplos servidores e bancos de dados. Então, ele vai capturar, em vez do meu cliente estar aqui, igual um doido, botando uma requisição para o servidor, ele vai fazer a requisição direto aqui para o meu load balancer. Então, eu tiro aqui e vou colocar aqui no meu load balancer. E aí, se a gente for ver agora, deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho para a gente ver, a gente tem servidor 1, servidor 2, servidor 3, e aqui agora a gente também tem uma coisa. Vamos só ajeitar aqui e a gente pode dar um run na nossa aplicação, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente tem erros. A gente teve 0 falhas nesse grupo de clientes, 0 falhas nesse grupo de clientes. A latência, ela está diminuindo, a gente tem o nosso balanceador com 0 falhas, a gente vê que o nosso balanceador ele sobe o nível de estresse dele, por quê? Porque ele está recebendo 100 requisições por segundo. E a gente tem mais servidores aqui, Esse servidor, vamos lá, ele está recebendo... cadê? Não está recebendo nada. Teve um erro aqui, perdão. Vamos lá. Não está recebendo nada porque eu não coloquei. Conectado agora o load balancer aos servidores, eu ajeitei aqui o diagrama e vamos dar um run na aplicação. Eu vou dar um zoom e agora a gente tem 2 clientes, 2 grupos de clientes, a gente tem menos falhas, a gente tem aqui o nosso balanceador recebendo essas cargas, ele está recebendo tudo e passando para cá para o nosso servidor. Se a gente for ver, a gente ainda está com um problema. A gente pode colocar mais um servidor aqui para aguentar talvez essa carga. Deixa eu pegar mais um servidor. E aqui eu estou com mais um servidor. E mesmo assim, vamos lá, cadê? Está conectado mais um servidor e vamos iniciar a simulação. Agora, com 4 servidores, eu consigo dar cabo desse grupo de clientes aqui.
a gente está com muito menos falhas, as falhas estão diminuindo, porque elas são acumulativas, elas vão diminuindo. A gente está com uma latência menor, ó, e os nossos servidores, ó, sempre que um servidor começa a ficar cheio, o que o nosso load balancer faz? O nosso load balancer ele vai redirecionar para um outro servidor que está mais vazio. Então a gente vê que nenhum servidor aqui ele está sobrecarregado. A gente tem 4 servidores aqui e os 4 servidores estão funcionando perfeitamente. E o que aconteceria se eu pausasse a simulação e botasse só 2 servidores? Ó, a gente vai ter, olha o nível de estresse subindo aqui no meu servidor. Olha o nível de erros subindo aqui. Por quê? Porque o nosso servidor, eles estão sobrecarregados. Por mais que a gente tenha o load balancer para distribuir, a gente só vai ter 2 servidores. E o que isso significa? Quando a gente for escalar as nossas aplicações, a gente tem que pensar no número de usuários que a gente tem. No número de usuários que a gente vai precisar atender. E aí tem várias maneiras da gente fazer isso. A AWS e a Azure, elas mesmo oferecem vários serviços desse. Você não necessariamente precisa ter algo fixo ali. Você pode fazer on demand. Então, toda vez que você atingir, sei lá, um número de 1999 usuários, ele automaticamente disponibiliza mais um servidor aqui para o load balancer vir aqui e ele distribuir. Então, quando atingir 1999, a gente vai ter agora um servidor 4. Então, a gente vai escalando as nossas aplicações conforme a gente for precisando. E quando agora eu não tenho tanta requisição agora, a gente chegou num período que eu não tenho tantas requisições. Então agora eu só tenho 500 requisições por segundo, sei lá, que já é coisa pra cacete. Agora eu não tenho necessidade de ter o servidor 4, tá ligado? Ah, eu cheguei a 200 requisições. Então eu não tenho necessidade de escalar o servidor 3. Não tem necessidade de escalar aqui o servidor 3, então posso tirar o servidor 3. Então, a gente percebe que o load balancer ele vai funcionar basicamente sim como um cara que vai controlar a carga e controlar o fluxo das nossas requisições. Mas não só isso, porque a gente tem diferentes tipos de load balancer. A gente tem load balancers que trabalham com perfilamento de informações, load balancers que não perfilam informações. A gente tem load balancers que fazem blocking e geolocalização. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nível 3. Mas o que eu preciso que você saiba aqui, fixo no nível 2, é a utilidade do load balancer. Lembrando, isso daqui é um glossário. Então você vai se aprofundar muito mais no percorrer do curso. Essa aqui é a primeira aula que tu tá tendo de contato com load balancers, belezinha? E aqui no nível 3, a gente tem a cerejinha do bolo. Quais tipos de load balancer a gente tem, Fiascão? Cara, basicamente a gente tem load balancers pra cacete, meu irmão. Mais do que eu posso te falar aqui, porque eu não sei todos. Mas vamos lá. Os mais comuns aqui que a gente tem. A gente tem os L4 e L4 e L7. E o que é o L4 e L7? São load balancers de layer 4, load balancers de layer 5. A diferença basicamente deles é, vai ver a informação que você faz na requisição e vai decidir a partir dela para onde te mandar, e o outro não faz isso. Pô, Fiascão, me dá um exemplo. Bom, eu te dou um exemplo. Aqui, ele basicamente não está se importando muito com o tipo de requisição que a gente está fazendo. Se a gente fizer qualquer requisição, o load balancer, teoricamente, ele só vai transportar para um servidor que esteja uma rota menos engarrafada. Só que isso daqui é o tipo L4, então é o tipo Layer 4. Mas a gente tem o Layer 7, por exemplo. E aí o que é o Layer 7? O Layer 7, ele basicamente vai te levar para uma rota autenticada, ele vai te levar para um /dashboard, para um /admin, e por aí vai. Então ele depende do tipo de requisição que você fez. Ele vai ler teus headers, vai ler teus cookies. Então ele vai perfilar você e vai te direcionar para uma rota certa. Então vamos botar que aqui a gente está fazendo o tipo L4. No tipo L4 funciona exatamente desse jeito. A gente tem 100 usuários, então 50 vão para o servidor 1, 50 para o servidor 2. E é isso. Agora, se a gente tem do tipo L7, a gente tem 100 usuários, 99 vão para o servidor 1 e vão para a rota 1, e um usuário que é autenticado como admin, que mandou as credenciais, que mandou o token correto, e bateu tudo certinho, esse usuário vai para uma rota autenticada. Então, a gente tem ali esses tipos de load balancers que eles vão ler as suas informações do seu request. E aí, eu posso te dar esse exemplo.
de você entrar numa rota autenticada, por exemplo. E a gente tem outros tipos de load balancers. Lembrando, são vários, são vários. A gente tem o reverse proxy, a gente tem o load balancer global, global load balancer. E o que é um global load balancer? Ele basicamente, ele vai ler a sua requisição, mas ele também vai ler a sua geolocalização. E aí, você já tentou assistir um conteúdo, por exemplo, na Netflix, ou um conteúdo no YouTube que não estava disponível no teu país e você teve que usar uma VPN, por exemplo? Bom, isso acontece muito por conta também DNS e Global Load Balancer. Por quê? Porque ele vai filtrar você pela sua região e vai decidir para onde te mandar. E isso não funciona só internacionalmente, isso funciona localmente. Você já jogou qualquer jogo online? Jogo online, você pode... O seu ping vai variar de quão distante você está do servidor físico. Normalmente a gente tem servidor físico nas grandes capitais. A gente tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Salvador, tem um monte, depende do jogo. Mas quando que você vai decidir como que você vai para cada lugar? Você não decide o servidor que você vai. Quem decide? Global Load Balancer. Ele vai ver a sua geolocalização. Bom, você mora no Rio de Janeiro. Não tem servidor no Rio de Janeiro. A gente tem dois servidores, um na Argentina e outro em São Paulo. Bom, eu vou manejar ele para o servidor de São Paulo. Então ele faz esse perfilamento por geolocalização também. E tem vários outros tipos. E aí, quais ferramentas a gente tem para usar, por exemplo, com o Load Balancer? A gente está usando aqui o nosso simulador, mas assim, na vida real, o que a gente tem? A gente tem o Nginx, a gente tem o próprio AWS, a gente tem a Azure, mas a gente também tem outros tipos aqui de Load Balancer que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o Application Load Balancer e o Gateway Load Balancer. O Application Load Balancer é o que a gente estava falando aqui do Level 4, por exemplo, onde ele vai mandar você para uma diferente rota. O Gateway Load Balancer, ele vai aplicar firewall em você, ele vai botar, por exemplo, políticas de segurança em você. Então, por exemplo, a Cloudflare, por exemplo, vocês conhecem a Cloudflare. A Cloudflare funciona basicamente como isso. A gente também tem o Ingress Control, que a gente vai falar mais pra frente. O Ingress Control é também um tipo de Load Balancer, só que para Kubernetes. E aí, se você nunca mexeu em Kubernetes, não tem problema. Nesse momento você não precisa saber. Mas basicamente, dentro de Kubernetes, a gente tem diferentes rotas para os clusters. E aí a gente tem esse negocinho que se chama Ingress Controller. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula agora sobre Load Balancer é isso. A utilidade dele prática. Então, você viu aqui que se eu tenho múltiplos clientes, então se eu boto mais um cliente aqui, ó, peguei mais um cliente e botar no Load Balancer e jogar aqui para dentro do servidor, a gente só tendo dois servidores, olha para onde ele vai, ó. Para a simulação, iniciar, ó. Ele vai estourar o servidor. Então a gente vai estourar esse servidor aqui, ó. Vou botar mais cliente. Vamos lá. Mais cliente, mais cliente. Estourou, bum, acabou. Ó, nosso load balancer foi para casa do cacete, nosso servidor foi para casa do cacete, tudo para casa do cacete. Por quê? Porque, sinceramente, não tem como a gente lidar com esse nível de requisições. E aqui, ó, eu tenho 4 grupos de clientes conectados a um load balancer e a 2 servidores. Então, olha quantos erros eu estou pegando. E aí, cara, ó, falhas, 99 falhas, ele nem passa para o meu servidor. E agora, para finalizar essa aula, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Eu vou abrir para o Q&A dessa aula, que é perguntas burras que provavelmente você está se fazendo. E aí, por que eu abro isso aqui no final de cada aula? Porque, cara, às vezes eu me fazia perguntas burras. E vamos ver se você se faz essas perguntas. Às vezes você fez e agora eu vou te responder. Vamos lá, primeira pergunta burra. Para escalar, eu preciso ficar colocando novos servidores? Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que aqui a gente precisaria colocar um novo servidor. Então, para eu aguentar essa carga de usuários aqui, de nível de requisições, eu vou ter que colocar um novo servidor aqui. Eu vou ter que talvez colocar outro. Aqui a gente está com 4 usuários, então eu vou ter que colocar vários servidores aqui sim. Mas para escalar, essa não é a única maneira. Então a resposta é não. Para você escalar um sistema, não necessariamente aumentar servidor vai melhorar. Você tem outras técnicas que você vai aprendendo durante esse curso aqui. Você tem, por exemplo, o próprio cachê, onde você não necessariamente precisa fazer essa pergunta para o servidor. Então você poupa isso. Então você tem outras técnicas que a gente vai aprendendo aqui e vai aprendendo na prática também. Eu posso colocar múltiplos load balancers? E isso aqui é um definitivo não. Eu já vi gente falando que sim, mas falar a verdade, eu nunca vi aplicação dessa bosta na vida. Então, eu vou te falar pela minha experiência. Eu nunca vi isso acontecendo e não sei nem para que você usaria isso, mas eu sei que é possível sim. Mas
A resposta é não. Posso ter múltiplos bancos de dados? Cara, pode sim. E em sistemas distribuídos isso é até que bem comum. Você tem bancos de dados diferentes para diferentes aplicações, ou não aplicações no tipo diferentes sistemas, mas diferentes funcionalidades. Então, por exemplo, a gente tem um banco de leitura, um banco de escrita e a gente tem um banco geral onde ele consolida todo o resto. Inclusive, em sistemas distribuídos, a gente tem um negócio que se chama Polyglot Persistence, que é um conceito de você ter múltiplos bancos de dados para coisas diferentes. Então a gente tem um sistema de pedido, por exemplo, a gente vai procurar um Postgres da vida, a gente vai fazer uma busca, a gente vai usar o Elasticsearch. Para um banco de eventos, para a gente procurar eventos, a gente vai botar um Cassandra. Para cachê, a gente vai usar Redis. Então, sim, é uma prática comum a gente ter múltiplos bancos de dados quando a gente está falando de sistemas que foram desenvolvidos e desenhados para escalar. E a nossa última pergunta, load balancers e DNS são a mesma bosta? Cara, eu passei muito tempo da minha época de aluno pensando, cara, eu já sei, load balancer faz o seguinte, o cliente pede, o load balancer decide para onde vai, mas o DNS já não faz a mesma merda. E aí você pode estar pensando isso, não é uma pergunta tão burra assim, mas essa resposta é um definitivo sim. São a mesma coisa. Mentira, não são a mesma coisa não. É um definitivo não, cara. Eles não são a mesma coisa. E aí que tá a diferença de você saber e entender sobre sistemas distribuídos, entender sobre system design, entender sobre todos os elementos que permeiam o desenvolvimento de software. Eles não são a mesma coisa por quê? Pensa comigo, o load balancer e o DNS, pensa neles, vamos pensar que a gente está num restaurante. O DNS, ele decide aonde você vai sentar, em qual mesa você vai sentar. Já o load balancer, ele decide qual é o garçom que vai te atender. Tu sacou essa analogia? Por que eu estou falando dessa analogia? Porque o DNS, ele decide para qual rota você vai, para qual rota você está indo. Enquanto o load balancer, ele decide como e quem vai atender a essa rota, a essa requisição que você está fazendo. Então, eu vou exemplificar melhor ainda. O load balancer, ele faz uma coisa muito mais complexa que o DNS, porque o load balancer, ele pode fazer aquilo que a gente já falou lá no Layer 7. Ele pode fazer um traqueamento de tudo que você mandou na requisição, dos headers, dos seus cookies, e mandar você para um lugar que é autenticado. O load balancer, ele pode definir se um servidor está saudável ou não para receber a tua requisição. E o DNS, onde que ele entra? O DNS, ele simplesmente vai converter o teu IP num nome, e aí ele vai mandar você para uma rota. Mas ele não necessariamente sabe se aquela rota funciona, se aquela rota está saudável, se não está. Então, quantas vezes você já acessou um site que te redirecionou para um lugar que não existe? Ou que deu um erro no meio do caminho? Bom, isso daí foi um DNS que te direcionou. E ele fez a parte dele. A parte dele é literalmente te direcionar. É literalmente pegar a sua requisição, o seu IP, traduzir aquilo no nome e jogar você para outro lugar. Já o load balancer, não. O load balancer, ele verifica se o servidor que você vai, se aquele lugar que você vai, ele consegue te atender. Se a gente tiver o servidor 1 completamente lotado, já está muito cheio de requisição, ele já verifica a saúde desse servidor e ele fala, opa, o servidor 1 já não posso colocar, vou jogar para o servidor 2, vou jogar para o servidor 4. Então, o load balancer e o DNS não são a mesma coisa definitivamente. Eles têm convergências ali, mas eles não são a mesma coisa. Então, eu queria trazer esse resumo aqui dessa aula. Então, eu espero que você tenha entendido para que funciona o Load Balancer e a aplicação prática do Load Balancer, belezinha? A gente se vê na próxima aula e tchau!